Olá, seja muito bem-vindo ao Fora de Quadro, um podcast produzido por O Meridiano. Eu sou o Sérgio Denês. E eu sou Gabriel Ripar. E nessa primeira temporada do programa, a gente vai falar sobre a série que estreou no fim de 2025 e já é um importante fenômeno da cultura pop. Essa série é Rivalidade Ardente, ou Heated Rivalry. É uma série canadense que foi dirigida pelo Jacob Tierney e foi produzida pela Crave, e depois foi comprada e distribuída pela HBO Max. E é baseada numa coleção de livros chamada Game Changers, da autora também canadense Rachel Reed, que narra diversos romances gays que se passam dentro do universo do hockey. A série rapidamente se tornou um sucesso comercial e encantou muita gente. Apesar de ser considerada uma produção de nicho, pensada originalmente no público feminino, Heated Rivalry logo ocupou o top de séries mais assistidas da HBO, impulsionou as vendas do livro e levou os dois atores principais ao estrelato, com direito a destaque até no Globo de Ouro. A série não mudou só a vida do Connor Story e do Hudson William, que são os atores principais que vivem em Ilha Rosanov e Shane Hollander, mas também de uma legião de fãs que estavam sedentos por uma história mais picante. Uma onda que a gente apelidou carinhosamente como a epidemia da dança do gelo gay de 2025. Muito bom. E nessa temporada de Fora de Quadro, a gente vai comentar sobre o impacto cultural da série, dos livros, discutir pontos centrais da trama, falar também de algumas polêmicas do elenco, do fandom, além de comentar episódio por episódio. Bom, este primeiro programa da nossa temporada vai ser com comentários mais gerais sobre a série. A gente vai falar de cada episódio mais adiante e eu gostaria de começar perguntando: Gabriel, como que essa série chegou até você e o que te chamou a atenção logo de cara? Acho que como bom homossexual, eu assisti Yellow Jackets, que é uma série de prestígio da Showtime nos Estados Unidos, e eu fiquei sabendo que uma das atrizes ela ia participar dessa série canadense pequena e que seria sobre romance de homens gays no gelo. E foi assim que eu fiquei sabendo da série, foi assim que eu comecei a acompanhar. Certo. Aqui no meu caso foi através do Twitter, porque do dia para a noite começou a chover milhares de vídeos, fan edit, gente comentando sobre a série, Eu gente era uma começando a delas. falar sobre os atores. Você era uma dessas pessoas, com certeza. E aí, grupos de WhatsApp também de amigos começaram a comentar. E Eu eu era um falei, deles. não, você era um deles. A gente tem que saber o que está acontecendo, né? E, bom, a série, atualmente, no momento que a gente está gravando, ainda não está disponível no Brasil, né? Então a gente teve que ir Assisti. através de outros meios, né? Assistir, né? Mas muito em breve vai estrear aqui na HBO, no Brasil também. Eles deram a previsão que vai ser em fevereiro, entre o dia 1 e o dia 28. Então a gente tá esperando também. Exatamente, para a gente poder comentar oficialmente, né? E aí a gente sabe também que vai ter essa segunda explosão aqui da série no Brasil. A gente já sabe que uma importante influenciadora também, como a Isabela Boscov, vai falar sobre a série. Ela já deu até um teaser quanto a isso, mas ela sempre publica os vídeos só quando tem exibição oficial no país, então vai demorar um pouco. Mas a gente está aqui na epidemia da dança, como você falou, né? Estamos aqui dançando juntos. E eu queria também ouvir um pouco da sua percepção do porquê que essa série fez tanto sucesso e se essa história é diferente das outras produções LGBTs que a gente viu por aí recentemente. Eu acho que ela fez muito sucesso porque ela vem num momento muito chave, onde estão cancelando a rodo séries com temáticas LGBT. A última que a gente acompanhou foi o cancelamento de Boots, da Netflix. Então, eu acho que essa série, que foi feita fora do eixo também americano, então eu acho que não teve uma influência tão grande da norma americana de se fazer séries e foi uma coisa muito autêntica. Porque quando você assiste, você vê que eles não tinham assim um budget muito grande. Mas eu acho que a produção, os atores e os diretores, eles estavam com sangue no olho para fazer acontecer. E eu acho que, como falam, né, foi um lightning in a bottle, relâmpago dentro de uma garrafa, porque foi perfeito. Foi o timing perfeito e explodiu. E a gente tá algumas semanas sem ela e parece que ela já está assim há anos. Pois é, isso que você falou também de ser um pouco fora das normas aí, né? A gente ficou sabendo recentemente também, por essas notícias que correm, que um outro veículo muito maior, uma outra produtora queria fazer a série, né? Mas o diretor acabou optando por ir para Crave, que é um streaming pequeno, uma produtora pequena do Canadá, né? Mas que
enfim, ele deve ter sentido que a história por lá teria muito mais esse fator autêntico, né? E que foi uma ótima escolha. Então, eu concordo, acho que a gente tem uma história diferente também, porque muito que a gente vê de produção assim, tem muito aquele teor da desgraça, né, em muitas dessas produções, então as histórias no geral são tristes, ou tem um pano de fundo ali de situações e questões, enfim, muitas vezes falando de HIV em muitas dessas produções, ou, por outro lado, são produções ali em que os personagens são adolescentes, né? E aqui a gente tem eles adolescentes no comecinho da série, mas eles crescem ali no decorrer, e não é a história de adolescentes, né? A gente tem adultos ali convivendo, adultos fazendo as suas ações ali e também convivendo nesse romance que não vai até a desgraça, né? Não vai ter um rompimento, não vai ter uma doença, alguém morre. Então, acho que isso também fez com que a série desse esse boom, além do grande talento dos atores, né? Eu acho que a série, quando você para pra pensar, ela não é tão diferente de produções que a gente tem acesso fora do eixo norte-americano. Então, quando a gente pega Olimpo, quando a gente pega Elite, são séries onde se tem, onde o cartão de visita, o seu primeiro encontro com a série provavelmente vai ser alguma cena de sexo passando na sua TL. Exato. Ela é uma série que ela não pede desculpas por ser uma série em que o cartão de visita dela é sexo. Isso é um sexo Sim. bastante explícito. Então eu acho que isso contribuiu também, assim, de certa forma, porque até onde eu li foi um projeto de paixão do diretor, como você falou, ele preferiu uma produtora menor para manter mais controle criativo, então eu imagino que ele tenha muito apreço por isso. Então, eu acho que é tudo isso, assim, é um cartão de visita muito chamativo, mas você vai ficando pela história, pelos atores, e é um caso raro onde a gente chegou a conversar sobre isso, onde a gente acha que a série ela é melhor desenvolvida do que o livro. Os livros. Exatamente. Os livros, exatamente. Eu concordo muito com isso. Bom, a série de livros, ela também tem esse teor sexual muito presente, importante, né? Ela é daqueles livros que a gente chama informalmente de livros hot, então tem cenas picantes ali. Acho que é um movimento literário que sempre aconteceu, né? Assim, esses livros De banca de de... revista, depois 50 Exatamente, tons, hoje em dia Colleen exatamente. Hoover, então. E é muito interessante que, como eu falei no começo do episódio, não só a série, mas acho que principalmente os livros, o público-alvo é um público-alvo feminino, né? Acho que algo importante da gente comentar também. Pode parecer um pouco estranho para algumas pessoas que talvez não andem muito ali pela internet, algumas regiões dela, né? Mas acho que quem está acostumado, por exemplo, com cultura japonesa, cultura pop japonesa, conhece muito bem as fujoshis, né? Que são essas garotas que são fãs de produções gays, que tem ali os personagens namorando, fazendo alguma coisa. E aí eu queria saber um pouco também, Gabriel, da sua percepção. A gente joga aqui a bola um pro outro, né? Como que você pensa nisso, né? De ser uma produção de uma história gay, né? Mas que é tão consumido por Eu acho que mulheres. não é uma coisa incomum, assim. Se a gente for puxar mais próximo, talvez para o nosso dia a dia atual, eu sei que tem muitas pessoas que começaram assistindo doramas coreanos e hoje em dia estão viciadas em BL, né? Que seriam Em BL. produções boys love. Então, seriam produções onde os personagens principais têm um relacionamento entre homens. Então, eu acho que não é uma coisa assim tão incomum. Talvez seja incomum porque a gente associou muito isso a coisas da Ásia. Uhum. E eu acho que por ser uma série assim canadense, pra gente ela é mais palpável porque a gente já tá mais acostumado com a cultura americana, de certa forma, norte-americana, que Uhum. também influencia o Canadá. Mas eu acho que é muito interessante porque é um público-alvo muito majoritário, assim. Não é uma série que eu acho que talvez a gente tenha se acostumado, talvez, não se acostumado, mas a gente tenha sido exposto na década passada, assim, não, essa é uma série para pessoas LGBT, para queers. O diretor foi muito enfático que era uma série para mulheres, provavelmente mulheres héteros ou mulheres bissexuais. E Uhum. que, se eu não me engano, ele chegou a falar que esse foi uma exigência da produtora, assim, não, precisa ser uma parcela grande do mercado, porque como era uma produção pequena, teve até incentivos do governo canadense, então precisava ser uma coisa que tivesse um público-alvo muito grande. Então, Uhum. eu acho que é um movimento que
assim, já está consolidado para ser para uma emissora de televisão colocar dinheiro e dizer, não, pode fazer, porque você vai, a gente confia nisso, é um público que já está consolidado. Ai, que delícia, né? Acho que a gente tem que ter pessoas consumindo histórias que não sejam necessariamente ali sobre o seu demográfico, sobre o seu estilo de vida, né? Eu acho que Sim. é muito bom, muito E pra saudável. gente discutiu isso em algumas outras conversas, mas que ela é interessante porque, por ela ser uma série onde talvez isso chegue muito pelo sexo, ela tá se desenvolvendo muitas conversas para além do teor sexual apenas delas. Ainda sobre sexo, mas eu acho que talvez por ser uma série que demonstra tão abertamente o relacionamento entre dois homens, está se discutindo muito sobre sexo, inclusive com pessoas héteros. Hum, E essas discussões estão gerando debates muito interessantes. Claro que também muita coisa que não chega a ser interessante, muita homofobia, mas eu acredito que ela seja interessante também nesse local, da gente poder falar abertamente sobre cultura, ou sobre vivências, ou sobre vidas, ou seja uma posição sexual sequer. exatamente. Foi muita fé. É importante a gente falar de sexo, né? E tem muitas outras produções em que o sexo faz grande parte da trama, ou que, enfim, também é o que chama atenção esse teor sexualizado, como o Bridgerton, por exemplo, né? Que é para um público feminino também, mas acho que um público feminino talvez um pouco diferente, não sei, Pra gente pegar complementar. um pouco assim, a gente falou que foi baseado numa série de livros, eu acho que seria interessante um pouco a comparação entre os livros e a série, porque a gente falou, é uma daquelas produções onde a série ela desenvolve melhor do que o livro. E os livros são seis, eu li três, acho que você chegou a ler dois, né? Você terminou o segundo? Não, não terminei o The Long Game ainda. Tô no Isso, porque caminho. os casais que aparecem nessa primeira temporada, eles são referentes ao livro um, 2 e, se eu não me engano, 5 da série. Uhum, Então, tem isso. No terceiro episódio, é um episódio deslocado, que é referente ao primeiro livro que foi lançado. Mas, falando um pouco assim dos livros, são livros de sacanagem. São livros de putaria. Então, eu acho que o diretor, ele entendeu, o Jacob, ele entendeu essa questão de, olha, a gente pode desenvolver a partir daqui. Porque a autora, ela tem, é aquele negócio, assim, ela tem histórias muito interessantes, mas ela não, o objetivo dela não é desenvolver aquilo. Então, eu tava até brincando com o Sérgio enquanto a gente conversava, que, tipo, tudo se resolve na base do sexo. Tem uma uhum. pessoa com câncer, tem uma cena de sexo, a pessoa tá curada. Então, é mais ou menos esse o objetivo. Você lê até rápido, assim, o livro. Mas é muito interessante, assim, porque a série, ela foi baseada, então, a partir do segundo casal que é apresentado. E foi um fenômeno, assim. Os livros também foram um fenômeno, tanto que ela lançou outro, se eu não me engano, 5 anos depois, uma continuação. Mas esse ano também ela anunciou que vai sair um novo livro. Todo mundo que é muito fã da série tá com um pouco de medo. Porque já Uhum. tem, assim, já entrando um pouco no mundo das polêmicas. O segundo livro já tem um pouco da autora não sabendo, talvez, trabalhar um pouco o personagem. Tá tendo um embate entre fãs da série e fãs do livro, onde o personagem do Shane, ele meio que sofre um caminho que os fãs não estão gostando. Eu não quero falar uma descaracterização, porque eu não sei até que ponto cabe aqui, mas vamos dizer que no segundo livro ele se torna uma pessoa muito diferente do que foi apresentado no primeiro livro e no que Uhum. da série. Então, os fãs estão muito animados para esse terceiro livro, mas também estão com muito medo do que a autora pode fazer. A gente tinha conversado previamente que na série, nos livros ela tem, obviamente, um personagem preferido, que é o William, que Uhum. seria o Com personagem certeza. russo. Talvez por ter uma história mais trágica de alguma forma, mas é muito interessante como na série isso meio que é revertido, e eu sinto que, apesar de no livro talvez o William ser o personagem que a autora mais gosta, eu acredito que hoje em dia as pessoas elas prefiram talvez o Shane em relação a livro-série. É complicado falar um pouco dos livros, né? Claro que é a obra original que deu a série maravilhosa, mas é um pouco do que você falou, né? Eu acho que, no geral, é uma autora que tem poucos recursos, ou que, na verdade, somente não quer usá-los, né? As coisas não são muito bem desenvolvidas, de fato.
e muito menos os cenários ou os momentos. A gente tem autores que vão do extremo detalhismo ao descrever coisas, né, e características e sentimentos. Ela não, ela é muito seca na escrita, né? Mas ao mesmo tempo é interessante você ler os livros depois de assistir a série, porque você consegue entender um pouco mais, não um pouco mais, um pouquinho mais, né? Vamos aqui colocar, do que os personagens estão pensando em cada momento, um pouco como eles estão sentindo, né? Então foi legal acompanhar, por exemplo, esse distanciamento que tem dos personagens de anos, né? De encontros rápidos, de algumas interações meio ríspidas, né? Que eu acho que a série mostrou de uma forma muito bonita, com aquele uso das mensagens, né? E no livro a gente conseguiu A gente conhecer tem um acesso ao pouco. pensamento, né, dos... Exato, e saber como cada um estava se envolvendo pouco a pouco com aquilo e que pensava sobre aquilo e que em todo momento os dois queriam encerrar aquilo, né? O que é bem repetitivo em algum momento ali do livro começa a ficar chato, né? Que todo capítulo acabava ou na putaria ou no, ai meu Deus, precisa acabar muito com isso porque eu preciso resolver minha vida e não dá mais, né? É, você pode Ou uma apostar, coisa seguida assim. a outra. Você pode apostar, são duas opções. Ou acaba em putaria, ou acaba em putaria e, meu Deus, o que é que eu fiz? Pelo menos o primeiro livro. Exatamente. E nessa pegada de diferenças também, a gente teve personagens que, na minha opinião, foram, na minha opinião, né, eu acho que você discorda um pouco, foram mais bem utilizados e não necessariamente desenvolvidos, acho que não teve tempo mesmo, mas que eu acho que a aparição deles e o impacto foi muito maior, né? Acho que a amiga russa, ali, Peguete, do Ilha, a Svetlana, é a que teve mais destaque para mim, uma personagem que eu gostei muito, e adorei a forma como ela foi adicionada lá no plot do funeral, acho que fez toda a diferença. Além lá do filho do coach, né, que também apareceu com mais detalhes. Enfim, o que você mais gostou assim de diferença que você acha que a série realmente conseguiu Eu acho engrandecer? que a série engrandece no momento em que ela me faz sentir que os personagens coadjuvantes eles são importantes. No livro, eu não tive essa concepção em momento nenhum, assim, eu tava, tá, tudo bem, tem isso aqui, eu tava no final, eu tava, quem é esse personagem, o que é que ele faz? E eu acho que a série, ela, assim, ela também não desenvolve, não é uma coisa que você vai assistir, não é uma série de prestígio, no sentido, assim, tem uma grande construção de personagem, mas você tá, tipo, ah, tá, esse aqui é o fulano que ele fez tal coisa, esse aqui ele aparece em episódio tal. E eles são carismáticos, né? Por mais que apareça um pouco, um episódio só da Rose, ela te encanta e você quer continuar seguindo ali com ela, Isso, né? é por isso que eu acho que, assim, eu acho que. Eu queria até te perguntar. Você falou da questão de você ter acesso ao que os personagens estão pensando. Tu considera que os personagens, tipo, o Ilha do livro é o mesmo Ilha da série? Porque, pelo menos, particularmente, cada vez mais eu sinto que tem uma separação, assim. Eu fico, pra mim tem o Ilha da série, pra mim tem o Ilha do livro. Uhum. É, de fato, eu acho que sim. Eles são fisicamente um pouco diferentes também, né? Tem algumas características ali, mas difícil. Eu acho que eu acho que é muito mérito também do texto do roteiro adaptado e também dos atores que conseguiu dar mais camadas ali. Eu acho que trouxe essa diferenciação e conseguiu contribuir muito. E a Rachel pareceu feliz, né, durante toda essa jornada com a série. Mas me conta mais da sua percepção, então. Acho que você vai conseguir me Eu elucidar. acho, assim, eu ainda tô na epidemia da dança, né? Então, eu tô acompanhando muito o fandom e é muito interessante ver como algumas pessoas, por exemplo, alguns fãs da série, elas acompanham a série, elas entendem que não, elas não conseguem distinguir, tipo, tem o ator e tem o personagem. Então, eu Uhum, acho que é nesse mesmo movimento, talvez contrário, que eu faço essa análise, assim, tem certas coisas que, por exemplo, eu tava relendo o livro para nossa conversa e eu fiquei, ó, isso aqui eu não sei se é exatamente essa pessoa da série ou esse personagem que foi escrito aqui para a série caberia ou teria esse pensamento. Assim como que tem coisas na série que eu fico, eu não acho que o personagem do livro teria isso ou falaria isso. Mas aí eu acho que são questões de adaptação, assim, não dá para sim. adaptar ipsiliteris.
mas eu acho que é nesse movimento, assim, que eu entendo que, pra mim, me parece que tá cada vez mais distante. E acredito que na segunda temporada vá ficar mais distante. Então, mas de fato é muito interessante, assim. Eu recomendaria assistir a série primeiro e depois ir pro livro. E não fazer o movimento Se fizer um movimento contrário, acho que vai ser mais. Se você gostou do livro, você vai gostar da série. Acho que se você gostou da série, não necessariamente você vai gostar dos livros. Eu concordo. Eu acho que o melhor é começar pela série mesmo. Vamos falar rapidinho sobre o primeiro livro, então, que foi adaptado no terceiro episódio. A gente tem Pronto. nosso casal Skip. E, bom, eu particularmente gostei bastante do episódio. Eu acho que ele dá uma quebra gostosa ali para a série, apresenta esse outro contexto de casal, e eles são bem importantes para o desenvolvimento da história, né? Tem aquele Do fato grande ali do universo. Scott se assumindo, então foi muito importante. E eu fiquei com vontade até de que na segunda temporada eles pudessem, de repente, adaptar rapidamente ali outro livro. Eu não sei se funcionaria como funcionou nesse, porque não li os outros livros. Mas, por exemplo, eu gostei muito. Eu tô lendo o The Long Game e fiquei um pouco encantado pela dinâmica do Ryan com o Fabian, Uhum. que é bem aquele casal clássico de conflito de personalidades, né? Mas eu fiquei pensando, poxa, se eles conseguiram transformar o Shane e o William em coisas muito interessantes, eu acho que esses outros personagens também rola fazer isso. O casal Skip em si, eu não acho eles tão carismáticos assim, mas eu gostei do episódio, achei que mandou bem, assim, e foi bonito. Eu terminei o episódio com o coração quentinho. Queria escutar você. Eu acho que o casal, o Skip, eles são do primeiro livro, né? A gente fala Skip porque é o casal, é o Scott e o Kip. Mas eles são do primeiro livro da série. E eu acho que esse faz o movimento inverso, assim, de o livro é melhor do que o. Se você gostou do casal da série, você vai gostar do livro. Eu sinto que o livro é melhor. Uhum. Então, basicamente, assim, fazendo uma linha do tempo bem por cima, uma coisa que a gente esqueceu de citar, acredito. O, a história do William e do Shane, elas se passam durante 7 anos? Ou são 9? Acho que são 9, São nove por anos. aí. A história do Scott e do Kip se passam em 6 meses. Então, acontece no meio, e eu acho que, como a gente comentou, por ela ser talvez um autor e que o objetivo dela não é tanto desenvolver história, eu acho que esse movimento, assim, de ser uma coisa mais rápida, uma história mais fechadinha, ela funcionou pra mim muito melhor no livro. Inclusive, Uhum. e quem leu também, assim, talvez as pessoas que são fãs do casal, a gente tem essa concordância de que eles são um casal muito mais saudável do que os nossos protagonistas, assim. E no livro eles são muito mais. Mas eles servem, acredito eu, era necessário adaptar, porque eles servem, é um casal, como o nome diz, game changers, porque eles vão mudar o jogo. Então era necessário adaptar, porque eles mudam a perspectiva que precisa no ambiente ali para o casal principal tá junto, né, no final. Eu gostei muito. E a gente tem as expectativas para a adaptação do The Long Game, que entra em assuntos mais complexos do casal, tem todo esse contexto de ali desassociação do que o Shane é no primeiro livro, né? São problemas grandes e os personagens também estão mais velhos, estão chegando ali aos 30 anos, né? Não dando muito spoiler aqui, né? Tentando respeitar o espaço aqui do nosso ouvinte, mas você que terminou o livro, eu queria só saber assim se você tem perspectivas positivas quanto a essa adaptação e se você acha que o público vai sofrer em termos de ficar triste mesmo com a história, ficar feliz. Eu tô no começo da história ainda, então eu não vou conseguir definir isso aqui pro público. Eu, eu acho que o público vai ficar feliz. E eu tô muito animado para essa segunda temporada, mas por interesses pessoais. Na segunda temporada tem uma personagem que ela é introduzida, que é uma psicóloga. E eu quero muito saber como é que eles vão Interessante. fazer essa psicóloga, porque assim, vai unir a minha profissão com uma coisa que eu sou completamente obcecado, que é uma mulher eslava de meia idade.
Então, eu preciso saber como é que vai ser o tom que eles vão adaptar e como eles vão fazer, porque, de novo, assim, no livro é mais uma coisa de spoiler, se alguém não quiser saber, assim, mas o personagem que ela tá atendendo é o William. Então, ele chega, fala, tipo, eu tô tendo problema tal, e ela fala, faz assim, e acaba o capítulo. E milagrosamente ele resolveu. Então eu quero muito saber como é que eles vão desenvolver isso na série. A Se eles abordagem vão. dela é TCC, amigo, aqui, fazendo É uma uma piada coisa, da psicologia. é uma coisa mais fast. A abordagem dela é tipo, pega aí um café, ela parece uma amiga, sabe? Ela não tem um insight que preste. Eu fico, nossa, o que que é isso? Vamos resolver esses problemas aí. Você tá triste? Não fique mais triste, é tipo isso. E sim, e ele paga. E eu quero saber o quanto ele vai pagar, porque nessa época ele já é Ah, milionário. Eu fico me perguntando assim, o uhum. quanto, se eu fosse atender essa pessoa, o quanto eu cobraria? Tem que Eu ser me uma coisa coloco. meio Maria Homem, né? Quanto que é a consulta dela? R$ 1.200, uma vez eu vi. Não, e eu fiquei abismado. Tem uma parte no livro que ele fala assim: ela não falaria os meus segredos. Eu fiquei, isso implica que ela não fez ele assinar nenhum contrato. Que tipo de psicóloga é essa? Mas também eu não sei como funciona a psicologia no Jesus. Canadá. Eu não sei nem se ela é uma psicóloga no Canadá, porque ela fala em russo. Então, assim, então eu tô muito interessado pra saber como é que vão fazer isso. Eu espero que eles vão pra um tom meio camp, meio cômico. E eu acho que no final, spoiler novamente, no final do livro acontece uma coisa em que o casal é revelado assim ao público finalmente, porque também é um romance proibido a série, mas que é revelado Uhum, ao público finalmente que eles estão juntos. E é de uma maneira tão ridícula que eu tô muito hum, animado, assim, pra saber como é que eles vão fazer isso. E se eles vão fazer. E eu tá, acho que as pessoas vão surtar se elas não entenderem que é uma grande piada. Se eles tentarem fazer tá. um tom sério, não vai funcionar. Eu não sei, eu não peguei esse spoiler e eu preciso ler, gente. Esse final de semana eu vou dar uma corrida aqui. Bom, a gente vai falar episódio a episódio da série e fazendo também a comparação aos capítulos ali referentes do livro nos próximos episódios aqui do Fora de Quadro. Acho que para a gente não gastar todo o assunto e adentrar muito ali na trama, vamos falar um pouco sobre os atores, sobre o fandom, falar sobre essas últimas polêmicas e notícias que estão acontecendo. Que é exatamente o que você falou, né? É a epidemia da dança. As pessoas estão obcecadas não só pela série, mas também com os atores, né? E eles são muito carismáticos, eles são muito bonitos, então isso é ali o cenário ideal para que essas sensações fiquem bem infladas. E a gente tem até gente transformando aquilo em uma relação meio parasocial, né? São dois atores, então, que estavam ali tentando muito emplacar a sua carreira, né? Então a gente tem o Hudson, que ele é um ator canadense, ele é formado em uma faculdade, uma universidade que não é das principais ali do país dele, né? Trabalhou e fez em alguns pequenos curtas, dirigindo, atuando, escrevendo também. É um cara super talentoso e que conquistou tudo isso que ele está conquistando e que muito legal, né? E o Connor, por sua vez, ele é um ator americano, né? Ele é do Texas, de uma das áreas mais republicanas do estado, né? E como ele mesmo se descreveu em uma das entrevistas, né, em que ele reagia a um dos vídeos do YouTube dele, né, quando ele era criança, que inclusive estão disponíveis por aí, ele é um sissy boy, né? Então ele sempre teve, bom, não sei nem como traduzir direitinho assim, Acho que sissy, mas ele sempre seria foi uma coisa mais. Um homem mais afeminado, assim, uma menininha. afeminado. Exato. Então ele sempre teve muito esse contato com as artes. Os vídeos dele no YouTube tem vários que ele atua e brisa muito, desde quando ele era mais criancinha até crescendo também, né? Isso, E só, assim, desculpa te interromper, isso é um aspecto muito interessante, porque ele se considera essa pessoa mais afeminada. E na série, uhum, ele é o personagem mais masculino. Então isso já é uma uhum. quebra muito interessante, assim. Eu lembro que eu assisti toda a série, e quando eu comecei a ver as entrevistas, eu fiquei, vale, oxe. E aí eu É, fiquei, nossa, ele é bom. ele se Porque ele total, ele muda, assim, fisicamente ele muda tudo. É incrível. E o Connor, ele teve um papel ali de destaque no Coringa 2, que foi o Foliadu, e foi ali a única grande coisa do currículo dele até então, né? Eles estão atualmente com mais de 2 milhões de seguidores cada no Instagram.
eles já apareceram nos principais programas da televisão americana, vão desfilar em Milão, assim, tá um boom Eles e são os queridinhos do momento. eles são os queridinhos do momento. E de forma muito merecida, né? Eu adoro os dois, eu acho que eles são atores muito talentosos, eles deram vida para esses personagens e ampliaram muito no potencial de que poderia ter toda essa trama. Como você disse, o Connor talvez seja o mais impressionante ali pela pessoa que ele é na vida real, que você consegue ver pelas entrevistas, né? Versus o personagem. Teve até uma cena que depois eu revi, que foi uma cena que ele tá tipo inspirando os colegas no vestiário. E ele fala com tanta brutalidade, né? Tipo, bora ganhar, porra! Que eu fiquei até assustado. Eu falei, porra, que isso? Eu estou com medo aqui na minha casa, Santo André, São Paulo, Brasil. Eu estou com medo. Deste homem vai me bater. E se você compara com o ator, ele é um fofo, né? É realmente muito E é diferente. interessante, assim, que eles são diferentes, eles são polarmente opostos, porque quando você Sim. pega o Ilha, é um personagem extremamente, assim, durão, machão, e o ator, ele já é uma coisa mais fofa, ele é mais relaxado, enquanto o personagem do Shane é uma coisa completamente fofa, relaxada na dele, e o ator, que é o Hudson, é uma, é uma força da natureza, assim, né? Ele é um Ele capetinha. eu acho muito interessante, assim, você estava falando, eu acho que os atores, eles estão conseguindo muito espaço, porque, de certa forma, o melhor que eu consigo comparar é que eles, talvez, sejam as pessoas com mais personalidade hoje em dia. Então, assim, pensa numa pessoa que você gosta de ouvir falar. Eles são o mais Uhum. próximo que eu consigo pensar, assim, é a Jennifer Lawrence, que toda vida que ela Uhum. fala, irrita porque ela é uma pessoa completamente fora da caixa. E eu acho que eles estão indo para Sim. essa abordagem, assim, enquanto figuras públicas. Eles também são Uhum. completamente fora da caixa. Exato. Bom, e todo esse cenário trouxe também muitas discussões quanto à sexualidade dos atores, né? Então aqui a gente já está entrando naquela parte não tão legal do fandom, e muita gente se importa com isso, acha que é necessário que eles falem, que se posicionem, ou que exista uma mínima representatividade de atores queers, LGBTs, dentro ali da série, fazendo esses personagens, né? E eu acho que é um assunto muito delicado, né? Porque eu compreendo essa questão da representatividade. Eu acho que é muito bom quando a gente tem pessoas LGBTs nesses papéis. Foi muito comum por muito tempo e em muitas produções gerou desconforto por parte do público, principalmente quando era um ator cis fazendo ator trans, né? Enfim, e a gente tem esses talentos por aí na mídia, né? Mas ao mesmo tempo, são talentos que, quando eles são revelados e revelam que são pessoas LGBTs, por exemplo, eles são adicionados imediatamente nessa caixinha e vão ser destinados ali a fazer produções deste nicho, né? Ou vão, como a gente gosta de zoar, eles vão parar no porão lá do Ryan Ryan Murphy, Murphy. entendeu? Fazer todos os alguma coisa horror story da vida e serem sexualizados para o resto da vida. Então é um cenário muito delicado, né? E o que a gente tem de cenário atualmente, né? Vamos pontuar aqui o assunto por completo. Tem todas essas especulações, tem essa parte de pessoas querendo muito que eles falem alguma coisa. E no meio do caminho tem gente catando migalhas por aí, né? Então, o Connor, por exemplo, falou isso dele ter sido um sissy boy, acho que o Conor, na verdade, é o que menos dá muitos indícios e fala sobre coisas não objetivas nas entrevistas, né? É mais sobre como ele se porta mesmo, enquanto o Hudson ele tem uma coisa de falar sobre algumas coisas que dão a entender que ele é uma pessoa bissexual. Então, no último vídeo ele falou que gosta de estrias em homens e mulheres, né? Enfim, Então, isso eu acho que vai muito da interpretação de cada um, assim, a exato. gente compartilha as notícias e no que eu vejo, ele é uma pessoa que ele fala muito sobre sexo, mas Uhum, eu não acho que em momento algum, assim, ele chega a falar da sexualidade dele ou de sexualidade. Mas eu acho uhum, que as pessoas têm muito essa concepção, assim, de, se a pessoa fala sobre sexo, ela está dizendo da própria sexualidade. O que eu acho sim. que eu discordo um pouco. Mas, assim, Gabriel, do Ceará. Assim, quem sou eu?
Mas eu acho que, é como você falou, assim, até então a gente tem apenas um ator em que ele é abertamente bissexual, que é o François, Uhum, que faz o Scott. E até então todos os outros atores estão tipo, olha, nós somos aliados, mas ninguém chega e diz assim, eu sou isso, eu sou aquilo. E aí eu acho uhum, que vai, assim, é como você falou, vai de cada um. Eu não me importo, assim. Eu acho uhum, que eles são atores, eles têm que representar, eles representam bem, claro que nós precisamos de espaço para pessoas uhum, LGBT, mas assim, eu acho que eu acho que de novo entra naquela questão de estar se borrando as linhas entre o que é o personagem, o que é o ator, o que é o fandom, o que é a pessoa. Essa exato. semana a gente teve, se eu não me engano, o Conor, ele estava no momento íntimo e tiveram pessoas que invadiram para tirar foto, ele acabou tendo que gravar uma publicidade num restaurante onde ele estava. Então eu fico pensando assim, até que ponto também isso é benéfico para ele, até que ponto ele tá em começo de carreira e foi uma coisa assim, não, pô, eu não posso dizer não agora, porque ele Uhum, mesmo falou assim, pô, eu fui alçado, fui catapultado para a fama da noite pro dia. Então até que uhum. ponto também tem essa questão assim de eles são pessoas muito jovens, eles são mais novos do que eu, assim, os dois. Eu Do fico que um a pouco gente, né? chocada. Chocante. Enfim. Amigo, eu sou 9 dias mais velho que o Conor. 9 dias. Quando eu olhei, eu disse, nossa, eu quero ficar assim. E eu descobri que a gente tem a mesma idade. Eu fiquei, como assim? Mas tudo bem, ele nasceu em país de primeiro mundo, eu não. Mas eu acho que tem isso, assim, sabe? Eu acho que é uma das situações aquelas, assim, se você falar, você tem mais a perder. Então é melhor, Uhum. na minha concepção, ficar quieto e muito media training para conseguir desviar dessas questões. Muito, porque alguns jornalistas vão ter essa índole de tentar cutucar, afinal de contas, o que É o que o sair fandom ali vai quer, né? ser a manchete. Vai ser a manchete perfeita, vai dar clique, vai trazer uma história boa ali para o veículo, né? E quando você fala sobre as coisas se borrarem, né, em muitos pontos, mas também lembrar que a história meio que é sobre isso, né? Tipo assim, é sobre duas pessoas e que eles têm a tal sexualidade e que, ai meu Deus, eles escondem quanto a isso. Eu acho que isso faz as pessoas fantasiarem muito, né? E ter essa expectativa de que isso seja revelado também em algum momento. E o que eu desejo é que eles obtenham conforto quanto a isso, né? Eles sendo pessoas LGBTs ou não, acho que, enfim, é muito complicado e eu também sou muito a favor dessa posição deles de total neutralidade e quanto menos comentar quanto a isso, melhor, porque a gente entende o, a realidade, né? Inclusive, aí trazendo aqui para o nosso país, né? A gente teve o Kelner Macedo, que estreou a grande série Tremembé, né? Ele fez um dos irmãos Cravinho, dizendo que desde que ele se assumiu gay, ele não está conseguindo grandes papéis de destaque, né? E assim, o que ele falou foi: poxa, eu poderia estar nessa posição de galã da Globo. E o cara é bonito, o cara, ele na série teve esse frisson das pessoas de nossa e tal. Mas ele não vai ser adicionado, né, nesse lugar, né? E a gente tem Reinaldo Ginettini, galera. Quantos anos de discussões e de pensamentos e coisas que, na minha opinião, é muito delicado, mas se a gente pensa em carreira sempre numa perspectiva de o meu alimento, né? E o que eu gosto muito de fazer, eu acho que algumas decisões podem ser dolorosas e eu acho que cabe ao público parar de ficar fiscalizando e enchendo o saco quanto a isso, né? Tem uma frase da Marisa Hort, se eu não me engano. Não é sobre sexualidade, mas ela estava falando sobre fazer a questão de blackface, de no teatro, uma mulher branca pode fazer um personagem negro, uma mulher preta Uhum, pode fazer um personagem branco. E eu acho que entra muito nessa discussão também de questão de sexualidade, assim, excluindo, claro, os preconceitos, mas no sentido de que se um ator é assumidamente gay ou lésbica ou trans, a performance dele acaba sendo reduzida a, nossa, ele é muito bom porque ele conseguiu não passar isso. Então se torna sim. sobre isso e não necessariamente das habilidades que a pessoa tem enquanto ator, assim. Uhum,
Eu vejo muito, por exemplo, eu acho que uma pessoa que consegue transitar muito bem, assim, por tudo isso é o Joselito Barbosa. Uhum, Eu não faço ideia de qual seja a sexualidade dele, mas assim, se eu não me engano agora, ele tá num relacionamento com um homem, pelo que eu acompanho no Instagram. uhum. E eu Eu acho nunca que ele é vi. assumidamente bissexual. É. Então, e eu já fico assim, depois do filme do Ney Matogrosso, o pessoal ficou, ah, é porque ele já é afeminado, então já entra numa questão assim, nunca é, ah, porque ele é bom ator, não, é porque ele conseguiu. Então, eu acho que essa questão da sexualidade, ela é muito. É como você falou, assim, tem que jogar o jogo da indústria. É, Uhum, você tem que ter flexibilidade, assim, se assumir for importante pra você, vamos trabalhar em cima disso, mas não é ilegal, assim, você não se assumir ou não quiser, ou não bater no peito e dizer eu sou isso, eu sou aquilo. Às vezes nem a pessoa sabe. E exatamente. a gente enquanto público, né, o público em geral sempre cobra, assim, as pessoas têm que ter certezas porque se tem uma necessidade de colocar a pessoa dentro de uma caixa. Bem, e por hoje essas foram nossas pautas. Se você estiver acompanhando a série, fala também pra gente o que é que você tá achando, o que é que você achou, se você tá acompanhando a vida dos atores também. A gente quer saber a sua opinião, a gente vai estar sempre engajando aqui nos comentários. E semana que vem a gente volta então para discutir o primeiro capítulo da série, que englobam os 8 primeiros capítulos do livro, sem o epílogo. E bom, esse foi o primeiro episódio do Fora de Quadro, que é uma produção do Meridiano. Aqui a gente vai ter pequenas temporadas destinadas a algumas produções, então daqui a um tempo, de repente, você vê a gente ou outras pessoas comentando de outra série. E se você gostou, convido você a se inscrever para acompanhar e deixar seu like ou a sua avaliação, a depender aí da plataforma em que você está conectado conosco. Siga também a gente nas redes sociais. A gente tem Instagram e TikTok. Você pode encontrar a gente no @ripardopsi, RIPARDO.psi, e Sérgio Denes. Sérgio, SergioDens. E não se esqueça de seguir também o Meridiano. Todas as informações vão estar aqui na descrição. Isso aí, o Meridiano é um veículo independente sobre sociedade, cultura e comportamento. Você encontra a gente como leia.meridiano no Instagram ou o Meridiano nas demais redes sociais. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.